Noite, boa noite. Como estamos? Tudo bem? Como foi o início de semana? Segunda-feira é sempre um dia muito bom, né? Porque a gente coloca a casa em ordem. Aqui foi final de expediente agora e quanta coisa eu fiz. Por isso eu tô aqui querendo falar com você, porque, gente, eu acho que eu vou virar a rainha da pensão por morte. Olá, Gabi. Vou falar sobre pensão por morte rapidinho aqui. Eu tô falando aqui que eu acho que eu vou virar a rainha da pensão por morte porque hoje foram duas pensões. E eu quero alertar para uma coisa. A primeira pensão por morte, realmente o INSS indeferiu, foi assim, esdrúxulo o indeferimento. Já é a rainha, obrigada, amor. Foi esdrúxulo o indeferimento, porque era uma dependente casada, ou seja, ela estava na classe 1, tendo 2 ou 3 filhos, agora eu não lembro se eu estou confundindo com outro caso, filhos desse casamento, comprovando, enfim, ela não precisava comprovar tanta coisa, ela já tem a presunção da dependência econômica, ela é casada, lá a norma, tô falando rapidinho aqui sobre pensão por morte, e o INSS mesmo assim indeferiu comprovante de residência do mesmo endereço, uma série de coisas. Esse foi assim esdrúxulo, esse indeferimento. E que eu fiquei assim, passada. Eu falei, gente, eu preciso falar com as pessoas sobre isso e daqui a pouco isso aqui vai lá pro feed, para o pessoal poder compartilhar essa informação. Agora, o segundo caso que eu quero chamar a atenção de vocês é para o seguinte. Olá, doutora Antônia, tudo bom? Tô falando aqui rapidinho sobre pensão por morte. Sobre pensão por morte. Que foi o seguinte. Boa noite, Norman. Que foi o seguinte. Bem, a gente sabe que a 13846, eu sempre falo sobre isso, né, gente? Tem até o livro ali publicado com um artigo falando sobre a 13846, falando sobre essa questão da companheira e do companheiro. E o que me deparo hoje? Com uma questão igualzinha a que eu levanto nas minhas palestras e nas minhas aulas. Qual seja, a companheira tendo que provar a dependência econômica, e não só isso, ela tendo que ter não somente prova exclusivamente testemunhal, porque antes da 13846 você poderia ter prova exclusivamente testemunhal. Era raro acontecer? Era sim raro acontecer. Por quê? Geralmente você tem provas da relação, mas às vezes não. E essa senhora, né, essa dependente que me procurou, o que ela fez? Ela fez o processo administrativo sozinha. Por isso da importância de um profissional especializado. Porque ele vai demonstrar para você o que você precisa. E ela tem todos os documentos. Gente, quando eu peguei os documentos dela, eu falei, meu Deus, e o segurado faleceu em maio do ano passado. Ou seja, ela está praticamente há 1 ano com esse processo administrativo, agora que ele foi concluído com um indeferimento, porque ela não demonstrou a convivência ali, a união estável, no período não superior a 24 meses do falecimento, né? Ela tem que comprovar essa relação temporária, essa relação nesse período agora, dos 24 meses, a palavra agora me fugiu. Não pode ser extemporâneo, né, de 24 meses, não pode ser fora de 24. Se tiver, ótimo, mostra tudo lá. Mas a lei determina que tem que ser dentro desses 24 meses. E ela tinha tudo. Comprovante de residência, seguro, conta de consumo, testemunha tem um monte. Lógico, a gente vai ter audiência. Mas assim, as provas documentais dela são fantásticas. E ela não juntou um documento desse no processo administrativo. Nenhum no processo administrativo. E o que aconteceu? Indeferiu, levou esse tempo todo, ela aguardando
esperançosa por esse deferimento e foi indeferido. Então, qual vai ser a minha tese? Meus fatos sociais que eu vou levar, que são esses. Que ela conviveu com ele por 39 anos, ela teve com ele 2 filhos, ela tem todo o conjunto comprobatório que é XY, 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 XY. O conjunto probatório é dentro dos 24 meses agora anteriores ao óbito e também muito mais provas documentais antes de 24 meses, então ela tá de prova assim perfeita. Mas obviamente eu vou colocar lá na minha petição aquilo que eu sempre falo para vocês da inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 16 da Lei de Benefícios, gente. É inconstitucional. Se essa senhora chegasse para mim e se tivesse prova exclusivamente testemunhal, eu faria essa tese, porque o parágrafo 4º do artigo 16, que trata dos dependentes, ele diz que aqueles que estão na classe 1, eles gozam de presunção de dependência econômica, entendeu? Então, a gente não tem que falar em prova de dependência econômica, por exemplo. E quando a gente fala de não se admitir mais a prova exclusivamente testemunhal, a gente está falando, por exemplo, de um cerceamento de defesa. Quando a gente fala de prova, quando a gente fala do meio de prova, se todo o meio de prova é aquele que essa pessoa tem, é o todo, então é o todo que ela tem que utilizar. No CPC diz assim: é admissível utilizar-se todos os meios de prova para provar aquilo, né, que você deseja. Se é todo meio de prova que ela tem é a prova exclusivamente testemunhal, você vai cercear o direito de defesa dessa dependente, né? A gente está falando de pessoas aqui no Brasil que às vezes não tem comprovante de residência no mesmo nome. A gente está falando de, por exemplo, de pessoas que não tem água, usa poço, não tem água encanada, não tem energia elétrica. A gente tem pessoas assim nesse Brasil. E aí, como que a gente faz com essas pessoas? A prova exclusivamente testemunhal não caberá? Por isso que eu falo do controle de constitucionalidade. E aí a gente vai utilizar como fundamento da ação a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 16 da Lei de Benefícios. O juiz ele pode, de ofício, declarar essa inconstitucionalidade, mas nós, como advogados, podemos levar ao Poder Judiciário esse fundamento da ação, da inconstitucionalidade da não mais admissão da prova exclusivamente testemunhal e, sobretudo, da prova da dependência econômica. Não há que se provar dependência econômica daqueles que estão na classe 1. Então, o parágrafo 5º, introduzido pela 13846, é completamente conflitante com o parágrafo 4º, que diz que os que estão na classe 1 não precisam provar a dependência econômica. Vocês estão me fazendo entender? Então, gente, tem que ficar atento. Hoje foram 2 ações, olá, Natinho. Hoje foram 2 ações nesse sentido de pensão por morte. E tudo de pensão por morte tá caindo. É que eu tava falando nisso aqui, que eu acho que eu vou virar a rainha da pensão por morte. Então, assim, vocês, se quiserem se aprofundar mais, tem a maratona da pensão por morte, só ir lá na minha bio, clica lá, vai no meu canal do YouTube, tenham lá 3 aulas sobre pensão por morte. São aulas extensas, mas vale muito a pena, porque eu falo uma parte filosófica, mas eu falo muito sobre essa questão da inconstitucionalidade. Essa aula da inconstitucionalidade tá muito show, tá bem legal, entende? Então, esse fundamento da ação, óbvio, a gente vai tentar buscar todas as provas, porque a gente não vai arriscar o juiz acatar essa tese da inconstitucionalidade, né? Mas, se for necessário, utilizaremos essa tese, tá?
da inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 16 da Lei de Benefícios, e é assim inconstitucional, tá bom? É inconstitucional. Faça lá a comparação com o parágrafo 4º do artigo 16 e vocês vão ver incoerência total. Então, assim, as leis, para falar do controle de constitucionalidade, elas precisam estar harmonizadas entre si e para com a Constituição, né? Então, eu não posso ter uma lei que conflita com a Constituição. E eu não posso ter uma lei que conflita com ela mesma, que é o caso. A gente tem um dispositivo legal, parágrafo 5º, parágrafo 4º, que são conflitantes. Eu não sei como ainda não tem uma ação direta de inconstitucionalidade com relação a esse tema. Juro, de verdade, eu não sei como ainda ninguém pensou nisso, quem tem aí a legitimidade para fazer, porque tendo a legitimidade, gente, é arbitrário. E aí eu digo mais uma vez, essa senhora fez o processo administrativo sozinha e não juntou o que precisava. E pior, ela tinha tudo. Ela poderia ter sido orientada lá pelo servidor para que juntasse. Por que não foi? Né? Por que não foi? Então, eu acho que falta também um pouco dos servidores essa orientação, porque se ela tem todos os documentos, ela me apresentou espontaneamente todos esses documentos, por que no processo administrativo isso não foi juntado, gente? E, voltando ao primeiro caso, que é pior ainda, esposa com filhos, né? E foi indeferido por falta da qualidade dependente. E detalhe, na certidão de óbito consta lá na declaração que ela faleceu casada com fulano de tal. Então, é só analisar, é só olhar, né? Então, aqui foi rapidinho. Olá, Priscila, tudo bom? Priscila, gente, também é rainha da pensão por morte, tá? Ela tem um livro só sobre isso. Então, gente... É isso, é a gente poder. Eu tô aqui para poder alertar vocês, para ficarem atentos a isso, porque eu tô vendo muita pensão por morte sendo indeferida e sendo indeferida realmente tendo o direito ali material concretizado, e outros, obviamente, por falta de elementos que levem à convicção de uma união estável, por exemplo, que foi a segunda hipótese que eu trouxe para vocês, tá? Mas fiquem atentos. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essa minha tese do controle de constitucionalidade, pode me chamar no direct, tá? Eu tenho um artigo publicado nesse livro, muito bacana, e vou usá-lo, obviamente, nesse caso que apareceu para mim, porque embora ela tenha todos os documentos, é claro que eu vou citar isso, não posso deixar de citar, tá bom? Então, hoje foi bem rapidinho, só porque eu não podia deixar, né, gente, 2 pessoas por morte num dia só, indeferidas desse jeito, não dá para não deixar de falar aqui, tá? Então, esse vídeo vai lá pro IGTV, vai lá pro YouTube também. Qualquer dúvidas, podem me mandar no direct. Se vocês quiserem o modelo dessa petição que eu vou fazer, falar sobre o controle de constitucionalidade, pode me pedir que eu mando, tá? Pode me pedir que eu mando. E tem uma outra muito legal também de uma pensão por morte que eu fiz, que eu falei sobre a humanização do processo. Essa petição ficou linda, 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 linda. E semana passada eu tive a procedência desse pedido, até falei aqui para vocês, né, que foi muito emocionante. Quem quiser também pode me pedir que eu mando modelinho, tá? Um grande abraço para vocês, boa noite. Depois deem uma olhada lá no meu feed, porque eu deixei lá um conteúdo bem bacana sobre a diferença entre o mínimo existencial e o mínimo vital. Quem não sabe da diferença vai lá dar uma olhada. Amanhã temos conteúdo, quinta-feira temos live do Vamos Caminhar Juntos. Vamos fazer uma interlocução entre o direito do trabalho e o direito previdenciário, vai ser, bacana, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma excelente noite e até amanhã, tá?